Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Mineiro, mais um estudo matemático aqui que eu vou estar apresentando para vocês. Aqui é o que eu vou estar mostrando para vocês, é a espiral cônica, é a espiral cilíndrica, onde os quadrados ficam destacados para a gente poder observar o comportamento deles. Então, ó, a gente tem aqui uma sequência normal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, os números normais, só que espiralado. E aqui, ó, no canto direito aqui, a gente tem um controlador de vetor dessa espiral para poder organizar ela. No caso aqui ela está com 6. Vou colocar aqui ela com um pouco mais para vocês verem. Vou colocar aqui com 18, um exemplo para vocês verem como que ela fica. Ó, aqui ficou uma espiral com 18, ó. Então ela é uma espiral com 18 partes, ó. E nisso a gente vê como que os números quadrados se comportam dentro dessa espiral. E o que eu queria mostrar para vocês? Vocês já estão familiarizados com a curva dos quadrados, que eu venho mostrando aí na página. Então, os cubos pretos aqui, ó, vocês podem observar que são só números quadrados que estão destacados. Pode ver, ó, só número quadrado. E o que eu queria mostrar para vocês é que quando eles estão assim espiralados, a geometria dos quadrados continua se apresentando. Então, vou colocar aqui passos quadrados, para vocês darem uma olhada melhor. Ó. O 16 é um número quadrado. Então, ó, a geometria do quadrado a gente continua vendo aqui. Ó. Tá vendo na coluna em cima do zero? Então, ó, apesar de a gente estar vendo uma sequência de número quadrado aqui em cima, ó, que é o 0, o 16, o 64, o 144, o 256, ignore esses valores e trate eles como se fossem quadrados normais pequenos. Então, ó, aqui o 0 seria um 0, o 16 aqui seria 1, entendeu? Então temos 0, 1, o 32 aqui seria tipo o número 2, ó. O 48 tipo o número 3 e o 64 o número 4. Então aonde tiver número quadrado, eles vão bater num passo quadrado. Então ó, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Se nós seguir o 256 vai estar no 16, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim vai por diante. Ó, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ó, vocês podem observar que nessa coluna aqui, em cima do zero, os números quadrados se apresentou de novo, mostrando que os números são vetores. Tipo como se fosse uma encruzilhada de dimensões, vamos dizer assim. E eles se manifestam inteiro por causa dessa sobreposição de dois irracionais, que eles ficam multiplicados. Então toda vez que eles ficam inteiro assim, um passo de números quadrados. E também a gente pode observar aqui, ó, que nem o 64, você pode observar que ele também está num passo de quadrado sentido à direita aqui, ó. Aqui o 64 é como se ele fosse um zero, ó. Pode ver aqui certinho a curva dos quadrados acontecendo aqui, ó, vindo do 36, ó, 49, 64, 81 e 100, tá vendo? Então 64 aqui seria tipo um zero também, ó. E onde está o 81, 49, ó, seria um 1, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Onde é o 4, está o 100 e o 36, ó. Então, vamos seguindo para ver no 9 e você vai estar certo, ó. 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. O 9 fechando aqui, ó. Dando entre o 25 e o 121 mais um passo, ó. E a gente consegue isso seguindo sempre. Então, tipo, são características do comportamento dos quadrados. Aqui em cima também está acontecendo, ó. E conforme vai subindo, eles vai tendo esse intervalo aqui, que nem onde está o 241 e o 273, ó. Fica sendo um intervalo, mas é a curva dos quadrados ainda, ó. Vocês podem ver, ó. 0, 1, 2, 3, 4, ó. Onde é o 4 está outro, tá vendo? Outros dois quadrados e com os intervalos, ó. E se a gente seguir, ó, 4, 5, 6, 7, 8,
9, ó, outro quadrado com intervalo. E assim vai indo sempre. Tipo, eles sempre vão ter esse comportamento nesse passo. E isso vai acontecer sempre que a gente colocar um número quadrado aqui no vetor. Ó. Vamos colocar o 25 para vocês verem. Olha lá. Mesma coisa. Em cima do zero, ó, um passo quadrático, ó, que é o 25 está no lugar do 1, o 100 está no lugar do 4, o 225 no lugar do 9, o 400 no lugar do 16, ó, e vai ter mais algum lá no lugar do 25, ó. Olha lá, 625 no lugar do 25. E isso sempre vai acontecer, galera. Sempre vai ter esse comportamento quadrático. E o passo da curva também, sempre ela vai estar acontecendo. Ó. Aqui, ó, tá aparecendo a curva dos semiquadrados, ó. Pode ver, ó. Aqui está o passo da curva do semiquadrado, que ela se distancia em passos de ímpar no intervalo aqui, ó. Aqui vai ter 1, aqui o intervalo de 3, ó, tá vendo? Mas pode ver nitidamente a curva acontecendo aqui entre 100 e 121, ó. A curva do semiquadrado, lembrando que ela tem 2 números na ponta. E a curva dos quadrados só tem um número na ponta. E, tipo, na observação cilíndrica aqui, a gente sempre vai ver os números quadrados se comportando. Ó. Sempre em bico. Ó, ele aqui no intervalo, ó, vocês podem ver, ó. Ele no intervalo de 2, ó. Vendo? Sempre vão estar acontecendo, ó. Vamos testar mais um número aqui, o 36, para ver. 4, 5, 6. Olha lá. Vamos pegar lá no 0 para ver. Ali, ó, o 0. Tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, o 9, o 16, 25, sempre ali, ó. Se a gente aumentar o tamanho do cilindro, vai ficar a mesma coisa. E aqui no 324, ó, uma manifestação da curva dos quadrados, ó. Sempre certinho, ó, sempre de confiança. Eu fiz isso aqui para a gente olhar também os números primos. Só que os números primos a gente olha num número menor, que é o número 6. Todos os números primos vai estar mais 1 ou menos 1 dos múltiplos de 6. Todos os números primos, sem exceção. Bom, exceção do 2 e do 3, que é o próprio múltiplo de 3, né? Mas sempre vão estar assim, ó. Então, ó, se a gente pega aqui, ó, pode ver que está com 6 aqui, ó. E os números quadrados sempre vai estar nessas colunas onde está os pretos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá. Sempre nessas colunas que tá esses pretos. E essas duas colunas aqui, ó, que tá vazia, ó, essa aqui nunca vai ter nada, ó. Nunca vai ter um quadrado nessa daqui e nem na oposta aqui, ó. Nunca vai ter nada aqui. Entendeu? Então, ó, números múltiplos de 6 menos 1, eles têm a chance de ser primo, ó. Olha lá, 5, 11, 17, 23, 35. O 35 é primo? Não. E que regra que a gente aplica aqui? A regra dos quadrados somado. Um número, para poder verificar se ele é quadrado, a gente soma quadrados a ele, e se ele virar outro quadrado, então ele não é primo. No caso do 35, a gente soma 1 vezes 1, que é quadrado, e já acha outro quadrado aqui, que é o 36. Ó. E mostra que ele não é primo por causa disso. Que no caso, se a gente olhar pela regra de Fermat, a gente vai ver que a raiz de 36 é 6, e menos 1 é 5, e mais 1 é 7. Então, 5 vezes 7, 35, que é a fatoração do 35. É assim que acontece a fatoração dos números que estão ao redor, que são somados quadrados. E aqui todos os números vai ser assim, que no 77, ó. Se a gente somar 4 a ele, vai dar 81, que é quadrado. Então, 77 mais 4, 81, olha lá, quadrado. Os números sempre vão se comportar dessa maneira. E tem outra curiosidade que eu estava mostrando, eu estava observando aqui no outro código. Vou ver se eu acho ele aqui para a gente observar. Ó, nesse outro código aqui, eu fiz aquele mesmo esquema ali, só que com ele aberto, sem ser ele estar em cilindro. Fiz ele numa espiral aberta. Então aqui a gente, eu já coloquei aqui os números quadrados, a gente consegue observar
aqui, os números que serão somados ao quadrado, eles só vão cair ou nessa coluna aqui, onde está os múltiplos de 6, no caso, se a gente olhar os múltiplos de 6 menos 1, eles vão cair ou nessa coluna aqui, os quadrados, ou nessa outra aqui, ó. Não, e jamais nas outras, porque, ó, vamos olhar, ó. Aqui seria o zero, onde está os múltiplos de 6 menos 1. É os que vamos verificar se é primo. Então, ó, somando 1, vai ser quadrados aqui. Então, os demais quadrados também vão estar aqui. Ó, 2, 3 e 4. O 4 caiu nessa outra coluna. E se a gente ficar testando, os números quadrados só vão cair nessas. Só nessas duas. Então, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, eu esqueci de falar outra coisa aqui. Não é todos os números quadrados que vão encontrar determinados primos. Por exemplo, esses números múltiplos de 6 menos 1, não é todos quadrados que ele vai conseguir ser somado. E os únicos que vão conseguir ser somados serão os que caem aqui nessa coluna, nesse vetor ou nesse vetor. Entendeu? Por exemplo, ó, os múltiplos de 6 menos 1 mais os múltiplos de 3 nunca vai poder ser somado. Entendeu? Então, a gente isola os que é múltiplo de 3 na soma dos quadrados para os múltiplos de 6 menos 1. No caso dos múltiplos de 6 mais 1, é outra regra, é o oposto. Mas vamos focar só nesse aqui por enquanto. Ó. Então, ó, por exemplo, o 77, ó. 1, 2, 3, 4, ó. O 81 tá aqui, ó. Tá vendo? Então vai ser sempre assim, galera. Um número quadrado que não é múltiplo de 3, somado a ele, e ele vai cair num quadrado aqui, onde vai ser múltiplo de 3. É uma regra desses múltiplos de 6 menos 1. Beleza? Então, vê se vocês vão entender. Os múltiplos de 6 menos 1 serão somados quadrados e eles vão virar múltiplos quadrados que são múltiplos de 3. E eles sempre vão cair nessa coluna aqui, nunca na outra. Vamos ver um outro aqui para a gente verificar. Ó, 65. 65 nós sabemos que não é primo porque é final 5. Então, ó, 66 vai ser 1. Ó, 1, 2, 3, 4. 65 mais 4 é quadrado? 69, não. 5, 6, 7, 8, 9. 65 mais 4 e mais 9 é quadrado? Não, 74. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 65 mais 16 é quadrado? É 81. Então, pode ver que sempre vão cair aqui, ó, e sempre vão ser um múltiplo de 3. E isso reduz muito o custo de verificação. Porque, tipo, se a gente for olhar um número que é múltiplo de 6 menos 1 e for verificar se ele é quadrado, a gente tem que procurar números quadrados que serão múltiplos de 3 e eles estarão aqui nessa coluna. Beleza? Então isso simplifica muito. E os múltiplos de 6 mais 1 é o oposto. Eles serão somados quadrados múltiplos de 3 a eles. Entendeu? Então, os que tiver aqui, eles serão somados quadrado múltiplo de 3. Aqui no caso, tá marcando os cubos preto aqui, uns quadrados que não é, porque eu rotacionei para poder fazer um teste ali na hora que eu estava mexendo nele. Então, deixa eu fazer aqui o ajuste. Ele apaga ali, para a gente continuar a ver melhor. Vou botar esse aqui também. Agora ele não está marcado, ele fica melhor da gente ver. Então, ó, vão ser sempre respeitando esse passo. Os múltiplos, os números que são compostos, a gente consegue somar quadrado a eles, eles vão virar quadrado.
ou quadrado múltiplo de 3 ou somado quadrado múltiplo de 3, dependendo de qual lado dos múltiplos de 6 a gente vai estar olhando. E no caso, tipo aquelas pesquisas por número de Mersenne, que eles são subtraído 1, tipo 2 elevado a x menos 1, vai ser primo. Então, menos 2 sempre vai ser múltiplo de 6 também. O número de Mersenne, ele sempre vai estar caindo nessa coluna aqui, ó. Entendeu? Sempre nesse vetor aqui, ó. Onde está o 2, o 8, o 32, tá vendo? Que é os números de 2 elevado a primo. Então sempre vai estar aqui. Então ele menos 2 vai ser um múltiplo de 6. Então os números de Mersenne, se tiver menos 1, 2, menos 3, ele também tem uma chance de encontrar primo. Até mais do que o de Mersenne aqui. Ele tem mais números primo múltiplo de 6 menos 1 do que múltiplos de 6 mais 1. Bom, espero que vocês tenham entendido aí. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, que eu estou testando aqui esse novo programa aqui que eu estou gravando. Mas eu acho que agora a gente conversando assim fica até mais interessante. E quem não segue o canal ainda, segue aí para poder acompanhar os vídeos. E se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode perguntar aí que eu respondo. Tem outras partes também que eu gostaria de estar conversando com vocês, mas por enquanto essa parte dos números primo aqui e a relação cônica com eles era uma parte que eu gostaria de estar conversando. Eu acho bem interessante. Então beleza, galera. Fica na paz aí e até o próximo vídeo.